Bem, boa noite para quem me dá este privilégio de me ouvir a esta hora. Eu vim aqui falar de três pontos. Um primeiro sobre a nossa campanha, somos todos Santo Tomé e Príncipe. Um segundo aspecto, chamarei lideranças em tempo de crise, mas tem a ver com a situação da pandemia em Santo Tomé e Príncipe. E outro é a onda da solidariedade. Vou ser muito rápido, muito sucinto nesta minha intervenção. A nossa campanha Somos Todos Santo Tomé e Príncipe, nós podemos avaliar de que este momento, com a vossa colaboração, com a colaboração de todos, correu dentro da nossa expectativa. Nós paramos aqui, pelo menos nesta primeira abordagem da nossa campanha, em termos de recolha de apoios, chega ao fim nesta primeira fase. Vamos fazer a reavaliação, vamos preparar um relatório mais sucinto de toda a nossa intervenção, certo de que fomos bastante úteis, bastante perspicazes e fomos muito eficientes. A nossa campanha pautou por duas atividades, basicamente, várias ações no terreno. Nós começamos distribuição de sabão, depois passamos para distribuição de máscaras, álcool e apoios pontuais em termos de bens alimentares às famílias onde nós identificávamos dificuldade. E depois declaramos o SOS Príncipe. SOS Príncipe foi depois da nossa constatação de que era o momento decisivo para a nossa intervenção em termos alimentar. Vimos que havia, de facto, perspectiva de carência em algumas famílias que já tinham, muito antes do coronavírus, com esta intervenção, com a decretação do estado de emergência, essas famílias passaram a estar sob ameaça maior e nós intervimos. Tivemos na Sundi, tivemos na Reta da Porto Real, tivemos em Piqueté, tivemos em São Joaquim, tivemos em Santo Antônio II e mais outras localidades do Príncipe, onde nós distribuímos alguns cabazes, para além de já termos distribuído também sabão, como todos sabem, lavar as mãos com água e sabão foi sempre a medida prevenção primeira decretada pela OMS. E assim nós seguimos, ou seja, para mim, a nossa campanha, o objetivo era sermos pragmáticos. Pragmático é atacar a prevenção. E foi o que nós fizemos, sem pôr de parte que também tínhamos em vista também dar um outro contributo às nossas autoridades, que era com algum bem material, que felizmente este bem material que nós preconizamos, que nós conseguimos comprar, também já chegou ao país e vai ser entregue oficialmente dentro de, provavelmente, segunda terça-feira. Será quando nós fazemos essa entrega. Colaboraram connosco, já tinha cá passado aqui alguns nomes, passei basicamente os nomes de pessoas que contribuíram na diáspora, faltou dizer que a Maria das Neves contribuiu, o Gica Simão, a Ângela Costa, a Alda Barros, a Esther Will e outras pessoas que... A Arlete Simão, a Arlete Zeferino também contribuiu. Há uma série de pessoas que no país também contribuíram, mas como eu estava aqui a dizer, nós vamos fazer um relatório mais sucinto. Avaliamos a nossa campanha, que chega ao fim, oficial, chega ao fim, esta nossa campanha hoje chega ao fim, vamos fazer um relatório oficial, onde vamos descrever, vamos fazer chegar uma cópia do que é que foi a nossa intervenção, o que é que foi a nossa colheita e onde é que, para que as pessoas saibam onde foram os bens ou os valores que nos doaram. Mas a certeza que podem ter que, com a vossa colaboração, nós conseguimos ajudar que o coronavírus não propagasse com tanta intensidade assim em Santo Tomé e Príncipe. Esta é a nossa convicção. E também que nós servimos também de modelo, um pouco de modelo, influenciamos outros grupos, outras pessoas, conseguimos influenciar outros grupos e outras pessoas para também seguirem o nosso exemplo. Por isso, que muitas das vezes, em muitos comentários, simplesmente respondíamos, faça também a sua parte.
Nós fizemos a nossa e queríamos que os outros fizessem a sua parte, por isso aqui mantivemos sempre, faça a sua parte. Podemos vir avançar, depois de feita esta avaliação toda, podemos vir avançar com uma segunda etapa. Mas se vier a justificar, estamos a pensar, estamos a equacionar uma segunda etapa da nossa campanha, Somos Todos Santo Tomé e Príncipe. Pandemia em si e o país. O país, ao que parece, na minha perspectiva, faz todo sentido a continuação do estado de emergência, que termina amanhã. Na minha perspectiva, faz sentido a continuidade, até porque os sinais, os números que vêm de Santo Tomé e Príncipe não nos deixa tranquilo. Não nos deixa tranquilo e nós sabemos a debilidade da nossa sociedade. Embora, de uma maneira geral, os casos ou os testes dados como positivo não têm sintomas ou são casos assintomáticos que também preocupam, não é? Mas aí está. Por isso nós achamos, eu particularmente acho que faz todo sentido o país continuar em estado de emergência. Agora, claro, nós temos, conforme já disse aqui várias vezes, nós temos que aproveitar as boas práticas e também tirar ilações sobre os erros que nós cometemos e que outros cometeram, para não repetirmos os mesmos erros. O confinamento em Santo Tomé e Príncipe é quase que uma obra milagrosa. É muito difícil. Me parece que também não esteja a correr muito bem o confinamento em Santo Tomé e Príncipe. É natural que não corra muito bem, porque as nossas próprias condições não permitem que o confinamento seja como nós temos na Europa e outras partes do mundo. Dou só o exemplo. O Santo Tomense, conforme também já disse aqui várias vezes, o Santo Tomense vive um dia de cada vez. Ele vai trabalhar hoje para poder alimentar-se hoje, ou seja, o fruto do seu trabalho, o consumo é imediato. Ele não tem condições para ter uma reserva em casa. E mais, nós sabemos a condição deficitária de abastecimento de água. O Santo Tomense precisa deslocar-se, por vezes, até quilómetros para ir buscar água. Precisa deslocar-se para ir buscar lenha. Precisa deslocar-se até para defecar. Precisa ter isto. Este é um exercício que ele tem que fazer, pelo que o confinamento é muito difícil que os santomenses cumpram por estas necessidades, que são necessidades básicas. E ele vê-se na obrigação de buscar água, vê-se na obrigação de buscar lenha para cozinhar, etc, etc. Agora, claro que o que é muito importante, nós temos consciência da necessidade, quem puder manter no confinamento, que o faça. Agora, duas medidas que são muito importantes para Santo Tomé e Príncipe. A questão da máscara obrigatória decretada pelo governo e também o distanciamento físico. São duas medidas muito importantes, já que o confinamento, com as dificuldades que nós temos aqui apontadas, estas duas medidas quase que são decisivas para Santo Tomé e Príncipe. Aí é bom que as autoridades as imponham e, se tiver que ter mãos duras para o cumprimento destas duas medidas, que o faça. Faz todo sentido. Essas duas fazem sentido. Não é assim tão difícil fazer o uso obrigatório da máscara em todos os ambientes. Não é difícil. Sabemos que é um desconforto, mas não é difícil, já que o confinamento é bastante difícil. Provavelmente, apaziguar, para não estarmos aqui a cometer o erro, dizer que o confinamento é obrigatório e as pessoas não cumprem, provavelmente libertar um pouco mais o confinamento e apertarem medidas como o uso da máscara e o distanciamento físico. Esses são dois apartes que eu acho que faz todo sentido nós passarmos aqui em revista. Estou a ver aqui se tem aqui algum comentário de alguém. Se tiver aqui alguma coisa, responderei com certeza. Outro aspecto também é a questão da disciplina. É necessário, neste momento, muita disciplina. A disciplina de cima para baixo. Todos temos que ser disciplinados. As autoridades devem tudo fazer para que os cidadãos possam ter condições e possam cumprir o que lhes é exigido. E os cidadãos simplesmente têm que respeitar, porque a disciplina
neste momento, é o melhor medicamento que nós temos para combater o coronavírus. Todo o resto são tentativas que o mundo inteiro vai fazendo. Mas nós, se formos disciplinados, se formos capazes de obedecer o que é estabelecido, o que é determinado pelo governo, com certeza absoluta que este desafio está ganho ou vai ser ganho. Onda de solidariedade. Nós temos vindo estou aqui a olhar para a hora, para não exceder, nós temos vindo a receber apoios de vários países, São Tomé e Príncipe, de vários países têm recebido apoio. Nós recebemos o apoio agora de Portugal, União e União Europeia, que fizeram chegar os bens materiais e alguns medicamentos a São Tomé e Príncipe. Estamos agradecidos por esta onda de solidariedade e vamos continuar a pedir que esta onda de solidariedade com o nosso povo, com o nosso país, continue a crescer. Agradecemos aqui especialmente ao Portugal pelo apoio que nos tem dado na esfera da saúde em todos os momentos, a Cuba com o envio recente do médico especialista e todos os países, a OMS, a PNUD, a PNUD e o próprio as Nações Unidas. Nestes apoios todos, acho que estamos de parabéns, só temos aqui que agradecer a todos que se disponibilizaram em nos ajudar. Basicamente é isto que eu tenho aqui a dizer. Não sei se aqui estou a ver que sim, que tem aqui algumas questões. Vou ser muito sucinto nas questões, em as responder. Boa tarde, às 20 horas. Boa noite, Deus no comando. Olá, estás bem? Não tendo eu questões nenhuma especial para responder, despeço-me desejando a todos nós um bom fim de semana. E que se o governo vier a decretar mais um estado de emergência, que nós saibamos dele tirar partido. E tirar partido é obedecer de forma a que, quando comecemos com os testes, com o laboratório que nós recebemos, que os casos positivos venham a diminuir para o bem de São Tomé e Príncipe. Deus abençoe São Tomé e Príncipe e nos proteja. Um grande abraço.